dia, irmãos! Bom domingo! Aproveitem o domingo hoje para buscar o Senhor, para ler a palavra do Senhor. Bom dia, Igreja Presbiteriana Ebenezer. Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, nós queremos dar continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Ok? Exortação à prática da santidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. De certo, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Queridos irmãos, a santidade, ela é a essência do caráter de Deus. A santidade é a essência do caráter de Jesus Cristo. A santidade é a essência do caráter e da vida do Espírito Santo de Deus. A santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, é uma das características ou qualidades do ser de Deus que ele concede aos filhos dele, os eleitos. A santidade é esta qualidade da vida de Deus que ele quer e permite que desfrutemos. Coisa preciosa, né? A santidade é esta qualidade da vida de Deus que ele quer e permite que desfrutemos. Afinal, ele deseja e ele ordena que sejamos santos. O tema deste texto que acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, o tema é a prática da santidade. O assunto neste texto é a prática da santidade. Pois bem, a prática da santidade. Em primeiro lugar, o texto nos mostra e revela que a prática da santidade se dá na nossa maneira de viver. A prática da santidade se dá na nossa maneira de viver. É isto mesmo. O nosso viver em casa, o nosso viver em família, as conversas, os relacionamentos, nos lazeres ou no nosso lazer, aí deve se manifestar a santidade, aí deve ser exercida a santidade. Nestes ambientes, em nossas casas, em nossas famílias, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, nos nossos lazeres, aí devem ser praticada a santidade. No assistir à televisão, aí deve ser praticada a santidade. No uso do computador, aí devemos praticar a santidade.
no uso dos celulares, aí deve se manifestar a prática da santidade, a prática de uma vida santa. No uso do meu celular, naquilo que converso no WhatsApp, aquilo que vejo no Facebook, aquilo que converso no Facebook, tudo o que está aqui neste telefone, o uso dele, nisto aqui, deve se manifestar a prática da santidade. Um viver santo aqui, enquanto uso o meu telefone, não é? Nos meus pensamentos, diariamente, constantemente, aqui deve se manifestar a prática da santidade. No meu viver, a santidade tem que ser exercitada, vivida, experimentada. É isso que o texto está nos ensinando, especialmente no primeiro versículo, que diz assim: quanto à maneira por que deveis viver. É no nosso viver que é exercitada a santidade, ou é no nosso viver que devemos praticar a santidade. Este atributo de Deus que foi comunicado a nós deve ser exercido no nosso viver, deve aparecer no nosso viver, deve se manifestar enquanto assisto a televisão, enquanto jogo um futebol, enquanto uso o meu aparelho celular. Então, a prática da santidade se dá na nossa maneira de viver, em primeiro lugar. Segundo lugar, o texto nos mostra que a prática da santidade agrada ao Senhor. A prática da santidade agrada ao Senhor. E essa é a razão por que devemos progredir nessa prática. O apóstolo fala aqui: continueis progredindo cada vez mais, no versículo 1. Então, a prática da santidade, nós precisamos progredir nela. Hoje, mais santos do que ontem. Hoje, mais santos do que anteontem. Tem que haver um progresso na prática da santidade. E o que é que deve estimular a prática da santidade? O que é que deve me levar a querer praticar santidade, ser santo? Agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser esse estímulo. Agradar significa satisfazer. Agradar significa trazer contentamento. Agradar é deixar o outro feliz. Agradar é dar prazer. Então, o que estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus é que a prática da santidade agrada ao Senhor. Ou seja, quando você e eu resolvemos viver a santidade, exercitá-la no nosso viver, isso agrada a Deus, ou seja, isso satisfaz a Deus, isso traz contentamento a Deus, isso deixa a Deus feliz, isso de fato dá prazer a Deus. Vocês já ouviram o versículo bíblico em que no dia do batismo de Jesus, o Cristo, quando ele estava saindo da água, ele e outros que estavam presentes ali, ouviram uma voz do céu dizendo assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai estava testificando para os homens que estavam presentes no batismo de Jesus, seu filho. Ele estava dizendo: esse é o filho que me dá prazer. Então, quando os eleitos praticam a santidade, quando os eleitos vivem de modo santo e progridem num viver santo, isso dá prazer a Deus, isso agrada a Deus. Ter esse objetivo de agradar o Senhor nos motiva. Ter esse objetivo de agradar a Deus, e por isso vou viver santamente, isso nos impulsiona, isso nos fortalece, isso nos dá força para progredirmos
na prática da santidade. Então, em segundo lugar, a prática da santidade agrada ao Senhor e essa é a razão por que devemos progredir na prática da santidade. Terceiro, a prática da santidade é resultado das instruções dadas pelo Senhor Jesus Cristo. A prática da santidade é resultado das instruções dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Está aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós devemos viver em santidade. O nosso viver deve ser de prática de santidade. Mas essa prática de santidade, ela não vem de nós, ela não é algo que nós produzimos. Eu já disse no início desta palavra que a santidade é um atributo divino que Ele põe em nós, que Ele reparte conosco, que Ele comunica a nós, porque Ele quer e Ele deseja que sejamos santos, não é verdade? Então a prática da santidade não é um resultado de nós, é um resultado da palavra de Deus. É isso que o apóstolo está ensinando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Instruções da parte do Senhor Jesus. Quais são as instruções que me ajudam na prática da santidade? Os ensinos de Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, as escrituras sagradas. Sim, é a palavra de Deus, são as instruções de Deus que me ajudam a viver na prática da santidade. É a palavra de Deus que pode ajudar você, meu irmão, minha irmã, a viver na prática da santidade. Por isso, nós precisamos pensar, sem leitura e sem a meditação na palavra de Deus, não há prática de santidade. Sem leitura e sem meditação na palavra de Deus, não há prática de santidade. A santificação, ela vem por meio da palavra de Deus. Esse poder tão grande que a palavra de Deus tem de nos limpar dia a dia, é esta prática, é este poder da palavra de Deus que me ajuda a viver uma vida santa, que te ajuda a viver uma vida santa. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Você já parou para pensar que esta reclusão que estamos vivendo, esta quarentena que estamos vivendo, pode não passar? Você já pensou, e se as igrejas não puderem mais se reunir? E se não houver mais um pastor à frente de uma congregação no domingo para você ouvir a palavra de Deus? Se não houver mais ajuntamento de pessoas e um pregador lá na frente e um professor ali na frente, onde você vai se alimentar? O seu alimento tem que estar sendo a palavra de Deus. Nos dias que podemos nos reunir, nestes dias que não podemos nos reunir, e nos dias que virão que não sabemos como serão. Por isso, lembre-se, para vivermos a prática da santidade, nós precisamos ler a palavra de Deus e meditar nela. Se você quiser depois conferir, Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: medita na palavra de Deus, medita no livro de Deus, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, para você poder praticar, para você poder viver a prática da santidade. Você tem que meditar, você tem que estudar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia em casa todo dia. Medite na palavra de Deus todo dia.
Pare para pensar no que você está lendo. Entenda o que você está lendo. O Espírito Santo de Deus habita em você e ele te instrui a respeito da palavra de Deus. Prepare-se para um tempo que pode vir sobre nós, um tempo em que nós não poderemos mais nos reunir. Pense nisso e passe você mesmo a ler a Bíblia, meditar nela, alimentar-se dela, porque é isso que nos traz a prática da santidade. Tá bom? Na palavra de Deus está o poder e as condições de Deus para a prática da santidade. Na palavra de Deus está o poder de Deus e as condições de Deus para a prática da santidade. Por isso, a prática da santidade é resultado das instruções dadas pelo Senhor. E essas instruções estão na Bíblia. Quarto lugar, aprendemos com o apóstolo Paulo aqui que a prática da santidade é a vontade de Deus. A prática da santidade é a vontade de Deus. Está aqui no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a prática da santidade é a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele vai explicar aqui. Ele fala, por exemplo, que vos abstenhais da prostituição. E sim, a prática da santidade, ela passa por um caminho de que nós devemos sim, com toda a força, com todo o vigor de Deus na nossa vida e com todo o poder da palavra de Deus em nós, temos que evitar a imoralidade em qualquer aspecto da nossa vida. Em qualquer aspecto da nossa vida, mas principalmente no nosso corpo, com o que vemos, com o que falamos e com o que fazemos com o nosso corpo. Não é? Então nós precisamos nos abster, ou seja, abandonar, não tocar e não querer a prostituição. A palavrinha prostituição não só tem a ideia de comércio do sexo, porque esta é a primeira ideia desta palavra aqui, né, a porneia, que quer dizer comércio do sexo. Não, é mais do que isso, não é só isso. É isso também, mas não é só isso, é mais. O significado desta palavra aqui, porneia, né, que no grego é abuso geral do sexo, uso ilícito dos impulsos sexuais. Então, nós devemos nos abster dessas coisas, de abuso. Aí você me perguntaria, pastor, mas como, por exemplo, a gente poderia estar exposto ao abuso do sexo? Pense, meu irmão, minha irmã, quando você para assistir determinados filmes. As cenas de certos filmes não seria um abuso sexual? Pense, por exemplo, em certas coisas que você ouve e vê no seu telefone celular, que levantam, que traz à tona os seus impulsos e, muitas vezes, ilícitos, impulsos sexuais ilícitos. Aquilo que você pode estar vendo numa televisão, num celular, ouvindo, podem essas coisas estar levantando os impulsos sexuais ilícitos. É isto que o termo prostituição, que é porneia no grego, quer dizer. Então pense nisso. A prática da santidade é a vontade de Deus que nos abstenhamos da prostituição. O texto, o apóstolo continua falando nos versículos seguintes, ele continua dizendo para nós que nós devemos liderar os impulsos do nosso corpo para santificação e honra. Então, ele diz que cada um de vós saiba possuir. Ele está querendo dizer possuir o corpo, ele está querendo dizer assim, que cada um de vós, cada um tenha a liderança do seu próprio corpo. Cada um segure as rédeas dos impulsos
impulsos sexuais, que cada um lidere os impulsos do seu corpo para que sirvam para a santidade e também para a honra, para que o nosso corpo, liderado pelo Espírito Santo e por nós que temos o poder da palavra e do próprio Espírito, nós assim liderarmos o nosso corpo e os impulsos do nosso corpo, e não deixarmos o nosso corpo à vontade, entregue a tudo que está aí. Ele diz também que nós não devemos ser dominados pela lascívia. Ele fala no texto, não com o desejo de lascívia. Ele está dizendo que não nos deixemos dominar pela lascívia. A palavra lascívia no grego é epitúmia, ou epitumia, se você quiser dizer assim. Significa desejo sexual pervertido. Todo desejo sexual pervertido é lascívia. Por isso, o apóstolo, quando fala que a prática da santidade é vontade de Deus, ele diz, pois é, então pratiquemos a santidade, vencendo a prostituição, não nos deixando ser levados pela lascívia, por esses desejos sexuais pervertidos. E ele continua dizendo que não devemos defraudar, não podemos defraudar os irmãos. O que é defraudar? A palavra defraudar é uperbaino no grego, significa ir além dos limites permitidos pelo bom senso e pelas leis de Deus. Uperbaino, que é defraudar, significa ir além dos limites permitidos pelo bom senso e pela palavra de Deus. Então, não devemos ir além daquilo que é permitido pelo bom senso. A prática da santidade exige que você e eu cheguemos sempre até onde é o limite do bom senso e nos limites que a palavra de Deus nos dá. Sim, a palavra de Deus traça limites para os filhos de Deus. A palavra de Deus traça limites para os eleitos. E nós devemos ficar nos limites quanto à moralidade, porque a prática da santidade é a vontade de Deus. O texto termina, o apóstolo Paulo dizendo no versículo 6, dizendo, o Senhor é contra todas essas coisas, o Senhor é contra a imoralidade, o Senhor é contra a prostituição, o Senhor é contra a lascívia, o Senhor é contra o defraudar o irmão, criar no irmão um desejo que você não vai poder suprir. O Senhor é contra isso. O Senhor é contra que ultrapassemos os limites do bom senso e das leis de Deus. O Senhor é contra. O Senhor é contra isso. Mas olha, irmão e irmã, é mais sério do que isso. O texto diz assim, e Deus é o vingador de quem se mete com essas coisas. Deus é o vingador daquele que defrauda o irmão, daquele que se comporta com lascívia, daquele que se mete com prostituição, sendo um filho de Deus, com imoralidade, sendo filho de Deus. Então está aqui, Deus é o vingador. Cuidemos com isto. Em quinto lugar, a prática da santidade é um chamado de Deus. O texto aqui de 1 Tessalonicenses nos revela que a prática da santidade é um chamado de Deus. Versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O texto, a palavrinha chamou, fala de elegeu, eleição, predestinou, não é? Escolheu antes. Deus nos escolheu antes para sermos santos e não impuros. A eleição é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita no eleito. É necessário que o eleito seja santo. Se não for, não é eleito coisa nenhuma.
E você poderia estar pensando, pastor, mas isso é o senhor que está falando. Não. Um grande teólogo chamado Champlin, ele disse isto: a eleição é produzida pelo próprio Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no eleito. É necessário que o eleito seja santo. Se o eleito não é santo, não é eleito coisa nenhuma. A prática da santidade é um chamado de Deus. Nós fomos eleitos para a santidade. Nós fomos predestinados para sermos santos. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos, para praticarmos a santidade, para vivermos em santidade. Eu me lembro de uma frase que o presbítero Marcos Mesquita usa de vez em quando na nossa escola dominical, quando estamos aqui aprendendo juntos. O presbítero Marcos Mesquita sempre diz assim: o eleito vive como eleito. Lembram-se? O eleito vive como eleito. A prática da santidade é um chamado de Deus. Concluindo, a prática da santidade se dá na nossa maneira de viver. Segundo, a prática da santidade agrada ao Senhor, por isso progridamos nessa prática. Terceiro, a prática da santidade é resultado dos ensinos da palavra de Deus. A prática da santidade é vontade de Deus. A prática da santidade é um chamado de Deus. Aplicando isso a nós, diante do exposto pela palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, diante do exposto aqui, se de fato somos eleitos pelo Senhor, vivamos em santidade, agrademos o Senhor e cresçamos na prática da santidade, lendo e meditando na palavra do Senhor, de onde vem o poder para um viver santo. Sim, esta é a vontade de Deus e para isto fomos chamados. E termino dizendo: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo estudo da tua palavra esta manhã, neste domingo, na nossa escola dominical em casa, todos nós em casa, ouvindo este estudo de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, e as verdades sobre a prática da santidade. Deus, que a Igreja Presbiteriana Ebenezer continue crescendo e progredindo num viver santo. Que esta igreja, que a minha vida, que a minha casa, a minha família, as famílias que congregam aqui conosco na Igreja Presbiteriana Ebenezer, sejam famílias que crescem e progridem em santidade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Bom domingo e até a noite no culto.